Salve galerinha, beleza? Tudo bem? Tô gravando hoje as operações, vamos dar uma olhada no mercado aqui, cheguei agora do CrossFit, vim correndo aqui para fazer as operações e gravar para vocês. Então, vamos analisar o mercado primeiro, né? No gráfico aqui de 30 minutos, deixa eu botar aqui a auto-rolagem. Beleza, o mercado abriu agora, são 22h22, o mercado abriu próximo dessa média de 200, começou a cair. O que eu faço então, né, antes de iniciar minhas operações? Eu analiso o gráfico diário, então vamos pro gráfico diário, vamos ver onde está a máxima do dia anterior, onde está a mínima do dia anterior. Vamos para o gráfico de 30 minutos para a gente ver o que a gente tem aqui de topo e fundo. Bom, a gente tem uma média de 200 nessa região aqui, bem nessa região de sombra. Tá? Então, o mercado pode tentar subir nessa região e sentir essa região de sombra, certo? E a gente tem a mínima aqui, né? A mínima que o mercado tentou passar desses preços hoje e não conseguiu. Então a gente vai deixar essa mínima aqui como suporte, beleza? Vamos para o gráfico de 2 minutos. No gráfico de 2 minutos a gente tem aqui um topinho, que a gente pode ligar um alerta aqui. É isso, pessoal. Analisando o gráfico, eu utilizo aqui então a média de 200 períodos e a média de 20 períodos. A de 200 serve, né, para nos ajudar no viés do dia de hoje. Mercado abaixo da média de 200, o viés ele é vendedor. O mercado acima da média de 200, o mercado tem o viés comprador. E hoje, como o mercado está no meio dessas médias, bem no meio da média de 200, a gente precisa ver o mercado definir para a gente tomar a nossa decisão. Dia de hoje bem complicado, tá? O mercado está indeciso para onde ele vai nessa região, então vai ser um dia difícil. Espero que a gente consiga uma boa oportunidade aqui no mercado. No gráfico diário ele já caiu, fez esse topo e começou a cair. Vocês podem ver no gráfico diário aqui que tem uma indecisão. No domingo, né, que foi a segunda-feira, teve uma indecisão na terça-feira e tá tendo uma indecisão hoje, que já é quarta, na China. Certo? Então às 10h15 abriu o mercado mostrou essa força compradora, pegou o preço mais alto, já voltou a cair. E a gente aguarda agora às 10h30, que é a abertura oficial, né? Esse é o pré-market do HK. O HK abre às 10h15 para o pré-market, onde as ações ainda não estão abertas, muito parecido aqui com a B3, onde o mercado abre às 9 e depois às 10 horas tem a abertura das ações. Deixa eu baixar esse volume aqui um pouquinho. E é isso, galera. Vamos que vamos, então. Faltam 5 minutos para a abertura do mercado. E nossa sala ao vivo, pessoal, será então na segunda-feira, às 10 horas e 10 minutos. A gente vai falar um pouquinho ali sobre como funciona o HK, o ponto do HK novamente, para quem não participou. Qual é o horário de abertura, qual é o melhor horário, né? Para vocês estarem operando. E também vou fazer as minhas operações ao vivo, como eu estou fazendo agora. Porém, hoje eu não estou fazendo ao vivo, estou gravando as minhas operações. Justamente para a gente postar no Instagram ali, vocês verem como que é meu operacional, vocês já irem dando uma estudada. É isso, galerinha. Fizemos ali a nossa leitura. Hoje será um dia difícil aqui no HK. Será um dia difícil. Mercado muito indeciso nessa região, né? A gente pode ver aqui no gráfico de 2 minutos, né? Ele sobe, desce, sobe, bem lateralizado aqui nessa região. Né? Mas dentro da lateralização ele está na região de baixa, né? De mínima aqui. Então vamos ver se de repente esse mercado abrir testando essa mínima e voltando muito forte, a gente talvez consiga fazer alguma compra. Mas vamos ver. Vamos analisar, nada definido no mercado no dia de hoje. Gráfico de 5 minutos, a gente vê um mercado bem indeciso, bem definido. Faltando então 2 minutos para a abertura do mercado. E é isso, pessoal. A gente bota uma música. E vamos esperar o mercado abrir. Lembrando que eu utilizo, né, o Position Sizer. Ele me auxilia ali, né? Vou entrar, por exemplo, com 5 contratos.
quanto de risco que eu vou correr nessa região. Porque eu comprasse aqui em cima e meu stop ficasse aqui embaixo, com 5 contratos eu correria o risco de $39, certo? Se eu entrasse com 10, eu correria o risco de $78. E assim eu consigo calcular, né? Conforme eu arrasto aqui, ó, ele modifica aqui o meu risco. Então essa é uma ferramenta bem interessante, eu gosto bastante dela. Porque às vezes a gente tem que vir aqui, ver quantos pontos, calcular, né, mentalmente ali, matematicamente, quantos pontos quanto de risco a gente vai correr na operação. E o Position Sizer nos ajuda nesse sentido. Mercado bem lateralizado, ó. Ele sobe, ele desce, ele sente essa região, ele já sobe, aí no momento que ele sobe, ele já cai. Faltando então 40 segundos para a abertura oficial do HK. Vamos ver o que a gente vai conseguir no dia de hoje. Hoje estamos sem viés. Operação sem viés. A gente precisa ver o que o mercado vai definir para que a gente consiga tomar as nossas decisões. Se esse mercado abrir forte, tá? Até essa região, qual que é a região interessante aqui? Se ele abrir, testar essa mínima e devolver tudo rasgando até aqui, a gente consegue fazer uma compra, deixar o stop aqui embaixo. Vamos ver o que ele vai fazer. É isso, seria interessante que ele viesse aqui e devolvesse isso. Ou até mesmo cair, mas aqui a gente está próximo da mínima do dia, né? Vai ser ruim da gente vender. Isso, HK. Seria interessante que ele fechasse um candle de 2 minutos nessa região aqui, cortando as médias, testando essa região e cortando as médias, né, tanto a de 20 quanto a de 200. Então, se ele cortar aqui, a gente tem um bom caminho aqui para cima, pelo menos até esse topo aqui. Ele vai nos dar ali uns 70, 80 pontos. Se nós entrarmos comprado com... dá para entrar com 40, com 10 contratos, eu correria o risco de 143. Seria um pouco pesado. Mas não tem problema. A gente consegue encurtar esse stop. Se o mercado abre muito forte aqui, se ele vem até aqui nesses 2 minutos, a gente consegue comprar 10 contratos, correndo o risco de 143. É pesado, mas é muito difícil ele devolver isso instantaneamente. Então ele pode tentar uma, tentar duas e voltar e a gente encurtar esse stop, certo? Do contrário, a gente vai ter que ver, esperar ele definir. Agora, se ele fecha um candle de indecisão, que nem esse, não consigo fazer nada, tá? Mesmo que ele suba aqui, não consigo fazer nada. Preciso que ele se afaste dessa média de 200 aqui para que eu possa tomar minha decisão. Um gráfico de 5 minutos ele está bem indeciso. Ele tem 10 segundos para fechar nessa região aqui. Acho muito difícil ele fechar lá. Contra essa média de 200 eu não consigo comprar, tá? Mesmo que ele fique aqui agora, eu não consigo comprar. Eu preciso de um candle que rasgue essa média de 200. Não consigo comprar agora. Por que eu não consigo comprar, tá? Porque eu tenho essa média de 200 que no início eu falei, né? Eu utilizo ela como um suporte, uma resistência e também como um viés. O mercado andando abaixo dela, meu viés é vendedor. Então, acaba que ela se torna uma resistência, tendo em vista que o mercado já subiu uma vez e caiu. Subiu outra vez e agora voltou a cair. Então, a gente não tem por que comprar nessa região contra essa média de 200, porque vai ser difícil dele fazer esse novo topo aqui. Agora, se esse mercado abrisse, né? Agora, como ele abriu e tivesse vindo aqui, que nem ele veio, e voltado devolvendo tudo, aí sim eu poderia comprar nessa região, botar o stop aqui embaixo, porque o mercado conseguiu passar muito forte dessa região, e eu conseguiria conduzir a minha operação. Nesse momento, o que ele fez? Ele testou essa região, voltou a subir, mas ainda assim não conseguiu fazer preços mais altos, porque o vendedor está atuando nessa região da média de 200. Agora, vamos ver como é que define esses 2 minutos. Se ele fechar esse candle bonito assim, eu consigo vender nessa região, um stop aqui, aí a gente fica melhor, tá? Apesar de eu não ter muito caminho aqui, fica melhor para mim, tá? Então eu posso entrar com 15 contratos. Vou correr o mesmo risco que lá em cima. Vamos ver como é que ele vai fechar nessa região. Se ele fechar muito abaixo aqui, eu não consigo entrar. Ele precisa segurar nessa região agora, e aí eu coloco minha ordem de venda, perdão, na eliminação desse candle aqui. Por enquanto tá tranquilo. 10 segundos, ficou bom. Ficou bom. Eu vou botar minha ordem de venda nessa região aqui. Tá? Então o mercado passando aqui fica interessante, tá? Essa sombra aqui me preocupa, tá? Precisava de um candle mais forte, essa sombra aqui me preocupa. Essa sombra aqui me preocupa. Agora, se o mercado, né, eu não vou deixar minha ordem de venda porque ele fechou uma primeira sombra, pegou preços mais altos e antes dele finalizar, ele sentiu de novo essa região. Então, se o mercado voltar a tentar pegar preços mais altos, segurar na média de 200 e devolver esse candle, aí sim eu executo minha venda e a gente vai até a mínima do dia.
Do contrário, agora, para comprar, o mercado tem que conseguir passar dessa região. Tá? Ele precisa passar, eliminar esse candle. Tá? Agora fica um pouco interessante, porque o mercado tenta pegar preços mais altos e não consegue. O que seria interessante? Esse mercado tentar de novo essa região aqui, eu pegar preços mais altos e devolver, tá? Aí eu venderia na eliminação desse candle. Se ele não pegar preços mais altos, eu vou dar um zoom para vocês, tá? Se ele não pegar preços mais altos e devolver, eu não vou vender. Tá? Então, ou ele pega agora isso, ele pega essa região aqui e devolve, aí eu vendo e vamos até a mínima do dia. Ou ele consegue passar da média de 200, forte, e aí eu compro na continuação. Agora ficou interessante, tá? Então, vamos ver se ele consegue. Agora ficou interessante. Ele tentou uma vez, ele tentou duas vezes, ele tentou três. Vamos ver se ele consegue eliminar esse candle agora. A gente vai ter um risco aqui de 160 dólares. Tá? Mas é um risco tranquilo, tá? Vamos... É um risco tranquilo, porque o mercado tentou três vezes, tem uma média que está segurando, então a gente fica tranquilo nessa operação. Se ele pegar aqui, a gente vai até essa mínima do dia apenas, tá? A gente vai lá naquela mínima. A gente tem um suporte, vou botar no gráfico de 30 minutos para vocês verem. Ó, a gente tem aqui uma região de suporte aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, espero que sim. Então o mercado vai pegar minha ordem de venda e a gente vai conseguir conduzir até essa região aqui, tá? Uma região pequena, são 62 pontos, mas é válido ele ir até essa região, tá? Pegou minha ordem de venda, a gente fica com stop acima da média de 200, certo? Um stop um pouco mais caro, um stop de 185 dólares, mas, a não ser que ele devolva instantaneamente, a gente vai conseguir encurtar esse stop, certo? Então tem tudo para esse mercado vir testar essa região aqui vai nos dar 134 dólares, a gente tem uma boa operação para o dia de hoje. Vamos ver, é importante que ele consiga fazer preços mais baixos, vamos ver como é que ele vai se comportar nessa região. Trocar de música. Vai ser legal. Bom, fechou um candle muito bom a nosso favor, no gráfico de 2 minutos. Ah, então eu vou tirar esse stop aqui, vamos ver se ele consegue ir naquela região ali. Opa, eu tirei aqui eu tirei a zona aquela, vamos pegar no 30 aqui de novo. Deixa eu botar esse suporte aqui. Ó. Mercado indo um pouco ao nosso favor, a gente tem essa região aqui de atenção, vamos ver se ele consegue chegar nessa mínima. Chegando nessa mínima, a gente consegue já até encerrar a nossa operação, senão a gente acaba fazendo uma parcial, vamos ver. Então a gente fica aqui, ó, a gente dá 2 cliques aqui, ó, tá? A gente dá 2 cliques para a gente abrir, né, a nossa posição. Então a gente abre a nossa posição, a gente está com 15 contratos, a gente consegue sair com 10. Mas eu vou sair com tudo, tá? Nessa região aqui eu vou sair com tudo dessa vez, tá? Então eu nem vou sair parcialmente. Eu vou sair com toda a operação nessa região aqui, certo? Esse mercado tá com dificuldade de descer. Tá, começou a cair, tá indo bem a nosso favor. Vamos ver se ele consegue pegar essa região aqui. Nessa região eu vou sair da operação, certo? 75 dólares, 70. Vamos ver se ele consegue beliscar essa região aí. Vai começar a sentir, vamos lá. Pega lá o stop da galera que estava acreditando na compra. Antes de subir, pega lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mercadinho chegando lá. Chegando naquela região. E aí, galerinha. Dia maravilhoso. Vocês viram que é muito simples. O mercado é simples. A gente que complica ele. Então, sem muitos indicadores, né, pessoal? Média de 200 nos auxiliando. A gente falou sobre isso inicialmente. Mercado vem... Tenta uma vez passar da média de 200, não consegue. Tenta a segunda, tenta a terceira e não consegue. A gente executa a venda. Apesar de ser uma mínima, é uma mínima fraca, tá? Então a gente executa a nossa venda nessa região, vai até a região de suporte, tá? Então a gente foi bem, né, próximo dessa região de suporte, certo? A gente vai até essa região de suporte aqui. E a gente não tem por que pagar rompimento no dia de hoje, tá? O mercado já tentou passar uma, duas, três vezes dessa região, não conseguiu. O mercado, vocês viram que teve dificuldade. Aqui já, ele já teve dificuldade de cair. Então a gente faz uma operação calculada, tá? Calculada. Não, a gente vai entrar e a gente vai sair naquele suporte. Pode cair tudo agora, não tem problema nenhum. A nossa operação foi calculada.
Por que que eu digo uma operação calculada? Porque às vezes eu faço operações que eu digo assim, cara, se ele chegar com muita força naquela região, eu vou fazer uma parcial e vou segurar. Porque o mercado tem espaço para baixo. Só que hoje o mercado não tem espaço para baixo. Tá? Não é à toa que ele vai lá, nos entrega esse lucro e volta a subir. Então assim, dia lindo operado, operação simples, a gente avaliando preço, unicamente preço, então o mercado tentou uma, tentou duas, tentou três, não conseguiu, começou a cair, a gente executa a nossa venda sabendo que a gente não tem um viés vendedor no dia de hoje, a gente tem um mercado indeciso. E quando o mercado está indeciso, a gente não vai conseguir fazer uma pernada enorme, a gente vai pegar uma pernada daquilo que ele pode nos dar. E no dia de hoje o mercado nos deu 80 pontos, e a gente finaliza o dia de hoje com $127 de forma simples, mostrando para vocês as operações, fazendo a leitura. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Vou postar agora aqui no Instagram. E até mais. Valeu, galerinha.